Olá pessoal, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Luciano Souza. Estou aqui com mais um estudo para você. Hoje eu quero falar com você sobre o mundo espiritual. Mas se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Todos os dias aqui às 5 horas da manhã tem um devocional, uma mensagem de Deus para a sua vida e também uma oração para abençoar o seu dia. E às 18 horas nós temos estudos, temos às vezes análise de algum filme, nós temos sempre algum assunto para debater aqui às 18 horas. E se você quer sugerir conteúdo para o canal, coloque aí na descrição do vídeo. Olha, pastor, quero ouvir falar sobre isso, sobre aquilo, escatologia, não sei. Coloca o assunto que você quer que eu fale aqui no canal e nós vamos falar todos os dias às 18 horas. Hoje eu quero falar sobre o mundo espiritual. Deus, ele criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Sim, tudo. E o mundo físico é o que nós vemos. O mundo físico é o que você vê aí, a cadeira, você está me vendo agora, o mundo material. Mas existe também um mundo invisível, em vários aspectos. Se você pegar no nível de bactérias, você vai ver que muitas são invisíveis. Praticamente todas são invisíveis. Se você pegar um mundo microscópico, você não consegue enxergar a olho nu. É uma outra dimensão do mundo físico. Mas o mundo espiritual, você não consegue enxergar com a ótica material. Com esses olhos nós não conseguimos enxergar. No mundo espiritual estão os anjos, estão os demônios. No mundo espiritual é algo que está além do nosso alcance. E às vezes Deus nos permite ver coisas no mundo espiritual. Quando Ele quer, Ele abre os nossos olhos. E tem pessoas também que estão lá no ocultismo que têm os olhos abertos lá por demônios e eles conseguem ver também no mundo espiritual. Mas se você conseguisse enxergar agora o mundo espiritual, você veria muitas coisas além da sua imaginação, que você não consegue nem prever, nem imaginar. Mas existe. E tudo que você faz nesse mundo aqui, muitas delas têm implicações no mundo espiritual. Por exemplo, quando você está orando, quando você está buscando a Deus, você está interagindo no mundo espiritual, você está entrando na quarta dimensão. Qualquer dia desse eu vou falar sobre a quarta dimensão também, mas hoje eu quero falar sobre o mundo espiritual. E nós sabemos que no mundo espiritual é um assunto que não dá para esgotar tudo num vídeo. Tem os anjos, tem os demônios, nós poderíamos falar sobre vários assuntos aqui. Mas eu quero contar um fato que aconteceu comigo. Eu já tive várias experiências no mundo espiritual. E se você teve alguma experiência no mundo espiritual, coloque aí nos comentários. Olha, eu vi isso, aconteceu isso comigo. Coloque aí para a gente conversar sobre o assunto. Mas eu tive uma experiência que foi de ver um lobisomem. O lobisomem, minha avó contava histórias que ela já viu lobisomem, já viu mula sem cabeça, assombrações. Quem talvez é da minha época vai saber muito sobre isso, que os nossos avós contavam essas histórias. E de fato isso acontecia, eles viam mesmo. Eles viam assombrações, viam mula sem cabeça, viam lobisomem. Essas criaturas mitológicas, que as pessoas falam que são mitológicas, eram a forma que os demônios se materializavam e apareciam. Hoje eles mudaram a estratégia deles completamente, mas antigamente era assim. Minha avó contava histórias de lobisomens e tal, muitos casos que ela contava, e que ela falou que presenciou alguns deles. Teve um fato que ela viu que um lobisomem comeu os leitões do chiqueiro dela todo. Então tem vários fatos que ela contava e que a gente ficava ouvindo ali como criança e a gente não tinha essa ideia, essa concepção de mundo espiritual, mas a gente ficava ouvindo aquelas histórias. Eu lembro quando eu tinha 9 anos e onde eu morava era estrada de terra ainda, tinha pouca iluminação e eu ia para a igreja sozinho. Era mais ou menos 1 quilômetro para chegar na igreja, não era muito longe. Mas eu me lembro que eu estava indo esse dia escuro, noite escura, de lua cheia, mas estava tudo claro a estrada. E eu indo para a igreja. De repente, quando eu cheguei num trecho, da estrada, aquela criatura enorme pulou de um barranco assim e parou na minha frente. E ela olhou para mim com os olhos vermelhos, e eu olhei bem assim, mas fez questões de segundos assim, ela já saiu, aquele olho furioso, olhou para mim assim, e já atravessou a estrada e foi embora. Ele ficou assim, praticamente 1,5 metro de distância de mim assim. Eu olhei para ele, fiquei travado, ele olhou para mim com os olhos vermelhos, aqueles dentes afiados, e de repente ele atravessou a estrada novamente. E quando ele atravessou a estrada, eu corri muito. Porque eu fiquei com tanto medo, mas aquela criatura na minha frente era real. Eu não sei se você já teve essa experiência de ver uma criatura assim, mas aquele dia foi um dia marcante, fica marcado na minha memória, é uma coisa real, muito real. Eu estava ali frente a frente
e aquela criatura não fez nada. Só olhou para mim com um olhar furioso e atravessou. Eu estava indo para a igreja, estava indo orar, estava indo buscar a Deus, e Deus me protegeu ali de uma ação de um demônio que as pessoas antigamente viam. As pessoas viam antigamente, eles apareciam dessa forma. E eu tive a oportunidade de ver ali, mas eu fiquei com muito medo, mas Deus me guardou. Eu era criança ainda, Deus me guardou. E a minha avó contava dos lobisomens e a gente ficava imaginando como seria. E no dia que eu vi, eu fiquei assustado. Eu fui para a igreja, na hora de voltar do culto, aquele medo, fui correndo para casa e nunca mais saiu da minha mente. E Deus me guardou. Eu sei que você está perguntando aí, mas como é que é o lobisomem? Como é que é? Qual que é a imagem? Com o que ele se parece? Agora, você está sentado aí, né? Eu vou mostrar para você com o que ele se parece. Olha essa imagem que está aparecendo aí. Olha essa imagem que está aparecendo aí na sua tela. É a imagem de um filme que foi lançado em 2015. Esse filme chama-se Goosebumps. Não sei se você fala assim. Monstros e Arrepios. Foi lançado em 2015. Olha essa imagem. A imagem desse monstro, desse lobisomem, é a mesma que eu vi quando eu tinha 9 anos. E se você pegar os filmes de lobisomem, boa parte deles se parece com esse monstro que está aparecendo aí para você. Está aparecendo aí na tela para você ver. Boa parte deles parece com esse monstro. Eu tinha 9 anos. Aí você pensa assim, a ficção imita a realidade ou a realidade imita a ficção? Como é que as pessoas elas conseguem colocar um lobisomem idêntico ao que eu vi quando eu tinha 9 anos de idade, em 2015? Você consegue entender isso? Muitas coisas que aparecem, por isso que eu falei sobre filmes de terror alguns dias desses atrás. Muitas coisas que aparecem na TV, nos filmes de terror, ou nos filmes com muito ocultismo e tal, são na verdade realidades. Talvez que alguém tenha tido contato com esses seres maléficos, com demônios, tenha visto essas entidades e tenha descrito elas como elas estão nos filmes. É muito parecido com a realidade. Você precisa entender uma coisa. Por isso que eu sempre falo, a tua televisão, o seu celular, o computador, ele é um portal para uma outra dimensão. Às vezes está abrindo um portal para coisas espirituais pesadas dentro da sua casa. E o mundo espiritual não é brincadeira não, porque os demônios eles se materializam, eles se aparecem, eles se transformam em anjos de luz, eles se transformam em pessoas e se transformam em seres também. Então muitas histórias que as pessoas contam de assombrações, na verdade eram interações de demônios. E o homem está buscando isso, o homem está buscando fazer contato com demônios hoje. A gente fala assim, é extraterrestre e tal, e aquela coisa toda. A gente sabe que extraterrestre não existe. Mas o que vai se apresentar para nós aí muitas vezes, e o homem vai começar a se relacionar falando que é ET, são demônios. E então, tome cuidado, porque às vezes você está ligando a televisão e abrindo portas. Tome cuidado com o que você fala. Toma cuidado com o que você diz dentro da tua casa, quem você chama. Eu lembro de um amigo meu que ele ficava xingando sem graça o tempo todo, né? Só falava aquela palavra sem graça, a des. Todo mundo sabe. E ele ficava chamando. Tudo ele falava essa palavra, tudo ele colocava essa palavra. Aí eu lembro que um dia nós fomos dormir, eu dormia no mesmo quarto que ele, e ele, de madrugada, acordou tremendo. E me acordou e falou assim, acorda, tem um ser horroroso aí deitado do seu lado. Tem um monstro aí deitado do seu lado. Abre a Bíblia aí pra gente, abre a Bíblia no Salmo 91. Tem gente que quer abrir a Bíblia no Salmo 91. Quer dizer pra você, abrir a Bíblia no Salmo 91 não adianta nada. Só abrir não adianta nada. A palavra de Deus tem que ser lida. Tem que ser lida e tem que ser vivida. Se você abrir a Bíblia, mas não ler, não adianta nada. Você tem que ler e viver. E ele pediu para abrir a Bíblia no Salmo 91 para ler. E eu falei com ele assim, olha, você tá chamando esse nome direto, você fica xingando esse nome o tempo todo, ela apareceu para você, ué. É simples assim. Então se fica evocando, às vezes, com palavras. E às vezes você não vai enxergar, você não vai ver como ele viu, mas você está clamando essas entidades para você. Elas precisam do ambiente delas. E sem você chamar, elas já vem, já arromba a porta, agora imagine você chamando. Então que você tenha cuidado. Eu me lembro uma vez que eu fui lá em Rondônia, bem longe, muito tempo atrás, que um cara chamou o demônio para morar dentro dele. Sem chamar, ele já vem. Imagina o cara chamando. Imagina a situação desse cara para ser liberto. Foi uma batalha espiritual tão grande. Eu me lembro que eu fui com um diácono orar, tinha várias pessoas orando e tal, tinha um tio meu orando também. A igreja foi orar lá
e esse cara regalava o olho e ele não queria nem ouvir a palavra de Deus, nem um hino e tal, e eu lembro que Deus falou assim, vai lá fora, e nós fomos lá fora, eu fui mais um diácono lá fora, e lá fora estava cheio de demônios cercando a casa. Foi uma batalha espiritual, e nós oramos, repreendemos, aquele cara foi liberto naquele dia. Mas toma cuidado, toma muito cuidado. O mundo espiritual existe, nós vamos falar mais sobre o mundo espiritual aqui no canal. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, coloque aí nos comentários o assunto que você quer falar, que a gente fale, e nós vamos falar. Mas o dia do lobisomem foi algo marcante, que são entidades que estão aqui na Terra, demônios que estão aqui na Terra, atuando nas pessoas, atuando, influenciando pessoas. Então vamos tomar cuidado, vamos correr para os braços de Deus, vamos buscar a presença do Pai, porque lá é o nosso lugar. Ele nos protege, Ele nos guarda. Aquele dia eu fui guardado, fui protegido, eu poderia ser atacado naquele dia. Uma criança não tinha percepção, mas estava indo para a igreja orar, comunhão com Deus, buscando a presença de Deus, Deus me guardou. Então toma cuidado, muito cuidado. Amém? Deus abençoe seu dia, abençoe sua família, a sua noite. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe com a sua família aí, para que Deus possa falar em mais corações. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus.